que na realidade foi a padaria espiritual. Nós conversamos agora com o professor e historiador Evaldo Lima. Professor Evaldo, bom dia. Bom dia, Selma. Que alegria grande falar contigo, falar com os nossos ouvintes. Pois é, professor, a gente está vendo aí que está retornando, né, a padaria espiritual na nova fase, né, pela Academia Cearense de Letras. E eu queria que você explicasse para a gente o que na realidade foi a padaria espiritual e como é que funcionava, onde funcionava, por que se chamava padaria. Eita, vamos lá. A padaria espiritual, Selma, foi um dos movimentos culturais mais originais, ousados e politicamente conscientes da história do Ceará e do Brasil. Surgiu em Fortaleza, no dia 30 de maio de 1892, lá na Praça do Ferreira, quando um grupo de jovens formados por escritores, pintores, músicos cearenses fundaram uma agremiação cultural que foi nomeada por um dos seus idealizadores, o poeta Antônio Sales, de padaria espiritual. Os padeiros, a padaria espiritual, não queriam uma literatura de vitrine, e a literatura que incomodasse. Pretendiam fazer da palavra arma, fermento e provocação. A padaria espiritual, os autores, eles chamavam os seus textos de pão espiritual, porque eles acreditavam que a cultura também alimenta. A padaria foi um projeto de intervenção cultural, uma conspiração bem humorada contra a mediocridade. Não era apenas um grupo literário, era uma provocação permanente contra o atraso, o moralismo, a falsa erudição. Eles acreditavam que rir era uma forma séria de fazer política. Esse nome curioso, padaria espiritual, é porque eles acreditavam que a cultura alimentava. Eles chamavam seus textos de pão espiritual, alimento para a inteligência, para a consciência crítica. Na verdade, era uma ironia direta. Enquanto outras instituições vendiam saberes, a padaria oferecia ideias fermentadas com humor, com crítica, com irreverência. E convenhamos, que outra padaria alimentou tanto sem vender um só pão de trigo? Pois é, que muita gente imagina que a padaria espiritual era realmente uma padaria, né? Que ele se encontrava, que era uma padaria, ele se encontrava nesta padaria. Inclusive, existe uma padaria espiritual, né? Um barzinho chamado Padaria Espiritual. E muita gente acredita que era lá que ele se encontrava. Não era assim, né? Não, não era assim. Mas, na verdade, o Antônio Salles, ao criar os cargos, diga-se de passagem, os cargos mais inúteis da história da literatura universal, ele nomeava cada um dos cargos de padeiro, de nomes relacionados à padaria. O padeiro mor é quem dirigia os trabalhos, que começavam lá no Café Java, na Praça do Ferreira do Manecoco. O Manecoco, o dono do Café Java, ele não era um intelectual, não era um literato, Ah, mas ele abria aquele espaço, se sentia era o muito à dono do vontade. café. Era o dono do café, onde a padaria, onde o pão do espírito era servido. E a padaria espiritual era isso, era a ironia, o sarcasmo, a inteligência, o bom humor, o questionamento da república. Olha que há muitas contradições. A padaria espiritual, os membros, eles eram republicanos, mas eles questionavam a natureza da república que se formava no Ceará. Governava o Ceará naquele momento Bezerril Fontinelli, no momento que foi fundada Hum. a padaria espiritual, em 1892, mas em 1896, né, onde a padaria espiritual ainda existia e era forte, quem assumia a padaria espiritual, quem assumiu o governo do Ceará era o Nogueira Scioli. O Antônio Salles, contra o Nogueira Scioli, escreveu um livro chamado O Babaquara, que ele denunciava os desmandos da oligarquia praticada no Ceará. Então era crítica direta ao poder estabelecido, à Belle Époque, aquele aformoseamento, aquele avanço, mas avanço para quem? Eu diria que a padaria espiritual era absolutamente necessária para o Ceará e para o país naquele momento. Agora, professor, você falou aí que cada um tinha um nome que era relacionado à função lá dos pães, né? De fazer os pães. Como é que era essa distribuição aí de poderes, digamos assim? Na verdade, de poderes, mas como eu estava te falando, os cargos mais inúteis da história. O Ah, presidente da padaria espiritual era o padeiro mor.
Os Ah, secretários eram os forneiros, o tesoureiro, a gaveta. Na verdade, vamos combinar também que entrava muito pouco dinheiro naquela padaria. O dinheiro vinha basicamente da venda do jornal O Pão. E também num estado em que 17% apenas da população era letrado, na verdade não significava muito dinheiro. Os sócios da padaria espiritual eram os amassadores. As hum. reuniões da padaria espiritual eram as fornadas. A sede era o forno. O forno, a sede da padaria espiritual, ficava ali, né, no Café Java. Depois foi adquirido uma outra sede lá na Rua Formosa, onde hoje é atual Barão do Rio Branco. Então a padaria tinha bandeira, estatuto, Selma tinha até hino, afinal de contas, qual é um movimento cultural que não tinha a sua trilha sonora? E quem foi o autor do hino da padaria espiritual foi também o Antônio Salles. Embora dentro da padaria espiritual a gente tivesse músicos, por exemplo, o Henrique Jorge, que aliás é nome de bairro aqui em Fortaleza. Sim, Eu não vou Henrique falar Jorge, Antônio Salles, era só, né? a gente não pode nem dizer qual é o nome de todos os autores, porque senão a gente vai passear pelas ruas e pelos bairros aqui de Fortaleza. O que mostra realmente a importância, né, da padaria espiritual. E que outras curiosidades a gente pode falar aí sobre a padaria espiritual? Não, na verdade, a padaria espiritual era um movimento extremamente importante, contemporâneo dos grandes desafios do Ceará. Talvez a questão mais importante, Selma, é que 30 anos antes do movimento modernista de 1922, da Semana de Arte Moderna, o Ceará deu demonstração de modernidade. O Ceará não é periferia, é centro de um movimento cultural brasileiro, sempre foi. Eu acredito que a grande importância da padaria espiritual é exatamente este: é o destaque do Ceará no cenário cultural brasileiro. Alguns dos nomes da padaria espiritual antecipavam o pensamento, a inteligência brasileira, o simbolismo, o naturalismo, o realismo, a crítica ao tradicionalismo e ao modelo parnasiano. Nomes como, por exemplo, Selma Adolfo Caminha, que na sua obra O Bom Crioulo antecipava, por exemplo, a questão da homossexualidade. Isso era muito importante naquela época, Verdade, era, verdade. né, muito corajoso Muito naquela época, corajoso. né, o autor da Normalista. Talvez ele tenha sido o mais iconoclasta de todos, embora o Antônio Salles seja absolutamente genial. O Rodolfo Teófilo, Selma, ele, o Rodolfo Teófilo, no tempo contemporâneo em que a gente viu movimentos que questionam vacina, numa época de negacionismo, não é? O Rodolfo Teófilo saiu produzindo com dinheiro do próprio bolso vacina contra a varíola. Tem uma outra coisa que eu gosto muito. O Rodolfo Teófilo foi o criador da cajuína. Farmacêutico, ele andou buscando ali uma fórmula para alguns dos males do corpo, acabou criando essa bebida deliciosa que eu adoro consumir até hoje, que é a cajuína. O Rodolfo Teófilo era um dos padeiros da padaria espiritual, uma espécie de Dom Quixote a combater a oligarquia do Nogueira Scioli. Então foram rebeldes, inovadores, anteciparam a modernidade e acreditavam que rir é uma coisa muito séria. É verdade. E para encerrar, assim, o que que você acha desse retorno aí, dessa nova fase da padaria espiritual, né? Como falou aí o presidente da Academia Cearense de Letras, o Tales de Sá. Eu acho extremamente importante e necessário. A gente deseja que, inclusive, Selma, foi recriado ali uma espécie de um novo café Java pertinho da Academia Cearense de Letras. Vale a pena passar ali no final de tarde para tomar um cafezinho ali na Igreja do Rosário, na Academia Cearense de Letras, na Praça dos Leões, na Praça do Ferreira, que era onde se respirava os ares da cidade, o coração pulsante da República do Ceará. Eu fico muito feliz, sinal de que o movimento cultural resiste, que a inteligência do Ceará está muito atenta. Na verdade, é uma luta da memória contra o esquecimento, porque no Ceará fermentou o pão do espírito, a padaria espiritual, um dos movimentos culturais mais importantes do país. O Pedro Nava dizia que foi o movimento literário mais importante do Brasil no século XIX. E eu concordo com ele. Então eu fico muito feliz que essa efervescência cultural continue a existir em nosso estado.